Olá, boa noite. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. As pessoas com mais de 60 anos que já foram vacinadas estão se animando para retomar as viagens que foram adiadas ou não aconteceram por conta da pandemia. As agências especializadas em pacotes turísticos para a terceira idade têm registrado aumento na procura por viagens para o segundo semestre. Regina ama viajar, mas com a pandemia alguns passeios precisaram ser adiados. Ela tem 64 anos e faz parte do grupo de risco. Então ficamos aqui esperando, aguardando que essa situação melhorasse, né? Que viesse a vacina, que os aeroportos fossem abertos, né? E que a gente pudesse retornar aos poucos, mas com segurança. Isso é muito importante, né? Agora, com a vacinação, muitos idosos que já foram imunizados se sentem mais confiantes e seguros em viajar pelo Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, quase metade da população brasileira com mais de 60 anos já tomou a primeira dose da vacina. Uma parte desse público já está programando viajar. E isso traz um certo ânimo para o setor de turismo, que foi um dos mais afetados pela pandemia. A Cíntia, que é dona de uma agência de viagem, conta que com a campanha de vacinação, a procura por viagens para o segundo semestre começou a crescer. Os roteiros nacionais são os mais requisitados. Estavam já se sentindo muito presas em casa, porque eram pessoas muito ativas, acostumadas a sair, e sempre a gente ligava, conversava com elas, e elas, quando que vai ser essa vacina? Agora a maioria, a grande maioria já está vacinada, estão todas felizes, só algumas assim que ainda tem medo, mas a maioria já está querendo viajar, querendo sair um pouquinho de casa, tá aumentando a procura sim. Tenho até uma estimativa que eu fiz aqui, que já tem até mais ou menos umas 200 pessoas que fecharam pacotes agora para o segundo semestre. Que são várias viagens, né? Maceió, Curitiba, tem aqui para perto, Águas de Lindóia em São Paulo. Então, são locais tudo aqui no Brasil que a gente está conhecendo agora mais, né, o Brasil. Apesar de muitos já estarem imunizados com as 2 doses, a Cíntia reforça que os cuidados sanitários continuam sendo tomados. Ainda a gente está com todos os cuidados, né? Claro que eu acho que vai mais um tempinho, mas com a vacina elas estão bem mais animada. E a Regina só está esperando tomar a segunda dose da vacina, porque os próximos destinos já estão definidos. Eu já tenho garantido Maceió em outubro. Antes eu vou para Santarém, Alter do Chão, no final de setembro também. Essa já está certa, já está garantida, já está paga. E agora eu estou vendo um roteiro para o sul, em dezembro. Pelo tanto de tempo que eu fiquei sem viajar, já deu para fazer uma certa reserva para poder estar viajando agora para esse segundo semestre. A vacina contra a Covid-19 evitou a morte de mais de 40 mil idosos no Brasil. É o que aponta uma pesquisa realizada em parceria com a Universidade de Harvard. Em 4 meses, a vacinação contra a Covid-19 evitou mais de 40 mil óbitos de pessoas acima dos 70 anos de idade no Brasil. O levantamento foi feito pela Universidade Federal de Pelotas, em parceria com o Ministério da Saúde e a Universidade de Harvard. Os pesquisadores analisaram as tendências de mortes por Covid e por causas não relacionadas ao coronavírus no período de 3 de janeiro a 27 de maio de 2021. Foram registrados nesse intervalo de tempo mais de 238 mil óbitos por Covid e 447 mil mortes por outras causas. O número de vítimas da doença aumentou em todas as faixas etárias a partir de fevereiro, quando a variante Gama, identificada em Manaus, se disseminou pelo país. O percentual de óbitos de idosos acima dos 80 anos caiu de 28% em janeiro para 12% em maio. Já na faixa etária de 70 a 79 anos, a proporção de mortes por Covid passou de 25% do total em abril para 16% na última semana de maio.
A Pfizer completou mais uma semana com entrega de 3 lotes de vacinas contra a Covid-19. São 2.400.000 doses da vacina. Já a chegada da vacina da Janssen foi adiada para a próxima semana. Com a chegada do avião com mais 936.000 doses da vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech, a farmacêutica completou o envio de 2.400.000 doses ao Brasil só nesta semana. Até o momento, 14 lotes dessa vacina chegaram ao país, totalizando 10.700.000 doses. Esse número representa apenas uma parte do acordo de 200 milhões de doses negociados com a farmacêutica Pfizer, que trabalha em parceria com o laboratório alemão BioNTech. E a Janssen ainda não tem data para o envio de 3 milhões de doses, que seriam antecipadas do total de 38 milhões de doses compradas pelo governo federal. A previsão inicial para a entrega era a partir de julho, mas a antecipação de parte das doses foi anunciada por causa do prazo de validade das doses, que acabou sendo ampliado de 27 de junho para 8 de agosto. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta sobre o perigo da falta da segunda dose da vacina contra a Covid e chamou a atenção sobre a evolução da doença na África. Dezenas de países estão incapacitados de administrar a segunda dose de vacinas anti-Covid porque não possuem o imunizante. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a situação deve colocar em risco as campanhas de vacinação pelo mundo. Algumas das nações afetadas usaram a vacina da AstraZeneca na primeira dose. O intervalo muito longo entre as duas doses pode provocar o surgimento de variantes mais perigosas ou contagiosas do coronavírus. O COVAX negocia com a AstraZeneca e com o Serum Institute of India, responsável pela maior parte das doses de vacinas para o programa de ajuda para imunização de países mais pobres. Mas a produção do Instituto não pode ser exportada por decisão de Nova Delhi até que se cumpram as metas de vacinação nacionais. Ainda nesta sexta-feira, a OMS mostrou preocupação com a evolução da Covid-19 no continente africano. Na África, os casos aumentaram 52% apenas na semana passada e as mortes subiram 32%. Acreditamos que a situação vai ficar pior. Até agora, menos de 1% da população do continente africano foi vacinada. A África foi menos atingida pela pandemia do que outras regiões do planeta. O continente registrou mais de 136 mil mortes em cerca de 5 milhões de casos até agora. A autoridade palestina anulou o acordo com Israel sobre a doação de doses de vacinas anti-Covid. Mais cedo houve confrontos na esplanada das mesquitas em Jerusalém e 10 palestinos foram detidos. A sexta-feira foi tensa entre israelenses e palestinos. A autoridade palestina anunciou ter anulado um acordo com Israel para receber 1 milhão de doses de vacinas contra o coronavírus, porque esses imunizantes estão prestes a expirar. Segundo o porta-voz do governo Ibrahim Mellen, os lotes entregues não estão em conformidade com as características do acordo. Também nesta sexta, 10 palestinos foram detidos após confrontos com a polícia israelense na esplanada das mesquitas em Jerusalém Oriental ocupada. Segundo a polícia e as equipes de emergência, os incidentes também deixaram 9 feridos. Cerca de 1.000 palestinos se reuniram após as orações de sexta-feira na esplanada, o terceiro local sagrado do Islã e o local mais sagrado do judaísmo. Os manifestantes atiraram pedras na polícia que invadiu a esplanada. No início de maio, confrontos semelhantes nesta área, localizada em Jerusalém Oriental, um setor palestino ocupado e anexado por Israel, foram estopim para uma escalada militar em Israel e nos territórios palestinos. Um frágil cessar-fogo entre Israel e o movimento palestino Hamas, que governa a faixa de Gaza, entrou em vigor em 21 de maio após 11 dias de conflito. 260 pessoas morreram no enclave palestino e 13 em Israel. Pela segunda vez desde o fim dessa escalada, a força israelense bombardeou alvos do Hamas em Gaza na madrugada de quinta para sexta-feira, em retaliação pelo lançamento de balões incendiários na direção de Israel.
E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana. Tchau!